Bem-vindos ao canal Sinta-se Bem Todos os Dias. Existem momentos na história em que pessoas comuns revelam uma grandeza extraordinária. Em meio ao medo, à incerteza e ao perigo, alguns escolhem agir com coragem, serenidade e amor. A história que você vai ouvir agora aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, dentro de um avião sequestrado. É a história de Honor Elizabeth Wynne, chamada carinhosamente de Liz. Nos minutos finais de sua vida, ela disse 8 palavras que a sua família jamais esqueceu e que, até hoje, emocionam quem as conhece. No dia 11 de setembro, uma mulher de 27 anos fez uma ligação de um avião sequestrado e disse 8 palavras que sua família jamais esqueceu. Vai ser muito mais difícil para vocês do que para mim. O nome dela era Honor Elizabeth Wynne, chamada carinhosamente de Liz. 2 dias antes, ela estava em Paris. Tinha acabado de voltar da Europa, uma viagem dos sonhos planejada por anos. Compareceu ao casamento de uma amiga em Florença, caminhou pelos Champs-Élysées, entrou em uma igreja, acendeu uma vela para sua avó. Um dia, ela disse à mãe que quando conhecesse Paris, poderia morrer feliz. Aos 27 anos, era gerente distrital em ascensão nas lojas do Discovery Channel. Determinada, afetuosa, do tipo que vivia depressa porque tinha muito a realizar. Na manhã do 11 de setembro de 2001, Liz embarcou no voo 93 da United Airlines em Newark, rumo a São Francisco. Havia 40 passageiros e tripulantes a bordo. Às 9h28, 4 sequestradores invadiram a cabine. Os passageiros foram obrigados a ir para a parte traseira do avião, mas algo crucial aconteceu, algo que mudaria a história. Por meio de ligações, eles descobriram a verdade. O World Trade Center já havia sido atingido, o Pentágono também. Não era uma negociação, era uma missão suicida. E as pessoas do voo 93 entenderam isso antes que fosse tarde. No meio do caos, um desconhecido entregou um telefone a Liz. Ligue para alguém que você ama. Ela conseguiu falar com sua madrasta, Esther. Sua voz estava firme, serena, clara. Não implorou, não gritou. Tentou confortar a mulher que estava prestes a perdê-la. O que mais me dói, ela disse, é que isso vai ser muito mais difícil para você do que para mim. Pense nisso. Uma jovem de 27 anos, encarando a morte a 9.000 metros de altura, preocupada apenas com a dor da família. As duas conversaram por cerca de 4 minutos. Respiraram juntas, sem desespero, apenas amor atravessando a distância. E então Liz disse mais uma coisa: eu vou ficar com a vovó. A avó dela morava perto da zona rural da Pensilvânia, não muito longe de onde o avião cairia. Liz não tinha como saber disso, mas naquele instante encontrou consolo na ideia do reencontro. Às 9h57, os passageiros tomaram uma decisão. Eles iriam reagir. A comissária Sandra ligou para o marido dizendo que estava fervendo água para jogar nos sequestradores. O passageiro Todd recitou o Pai Nosso com uma telefonista e disse as palavras que ecoaram por todo o país: vamos movimentar. As últimas palavras de Liz vieram instantes antes da revolta. Eles estão se preparando para invadir a cabine. Eu tenho que ir. Eu te amo. Adeus. Às 10h03, o voo 93 caiu em um campo perto de Shanksville, na Pensilvânia. Investigadores concluíram que o alvo provável dos sequestradores era o Capitólio dos Estados Unidos. Porque os passageiros lutaram, aquele prédio ainda está de pé. Milhares de vidas foram poupadas. Os 40 passageiros e tripulantes receberam póstumamente a Medalha de Ouro do Congresso. Hoje, o local da queda
é um memorial. Ali se ergue uma torre de vozes, 40 sinos de vento, cada um com um tom diferente. Quando o vento atravessa o campo, eles não soam iguais. Eles soam como indivíduos. Durante anos, o pai de Liz ligou para o celular dela apenas para ouvir a sua saudação de correio de voz. Um dia ela desapareceu. Perder a voz da filha pela segunda vez foi devastador. No memorial, ele sempre procura por um sino específico. Aquele é o da minha filha, ele diz. A história de Liz não é apenas sobre como ela morreu. É sobre como ela escolheu viver os seus últimos minutos. Ela tinha acabado de ver Paris, tinha acabado de acender uma vela pela sua avó. E quando o pior momento chegou, ela não pediu consolo, ela ofereceu. Vai ser muito mais difícil para vocês do que para mim. No mundo que lembra o fogo e o medo, lembre-se disso também. A 9.000 metros de altura, uma jovem escolheu o amor em vez de pânico. E por causa de pessoas como ela, comuns, apavoradas, corajosas, o curso da história mudou. Histórias como a de Liz lembram algo profundamente humano. Não sabemos quanto tempo temos, não sabemos quais os desafios encontraremos, mas sempre podemos escolher como reagir. Pense nisso, sinta-se bem todos os dias.